Olá! Neste vídeo, irei apresentar o conceito de procedures, ou seja, procedimentos. Este conceito envolve uma abordagem de programação do tipo dividir para conquistar. Em vez de criar programas como se fossem feitos de uma só parte, você pode criar procedimentos separados que poderão ser reunidos. O uso de procedimentos torna os programas mais fáceis de serem criados, testados e depurados. Veja este exemplo no Scratch. Um script longo que desenha uma forma no palco. Ele pode ser dividido em scripts menores de acordo com cada função. Aqui, os primeiros blocos inicializam o ator, o quadradinho roxo que fica na tela do palco. Aqui, os primeiros blocos inicializam o ator, o quadradinho roxo, que está na tela do palco. Na sequência, o primeiro bloco repita desenha um quadrado. O segundo bloco repita desenha um triângulo. E o terceiro bloco repita desenha novamente um quadrado. Usando a abordagem de programação estruturada, podemos agrupar estes blocos relacionados com um nome representativo para formar esses procedimentos. Depois de criar os procedimentos, podemos chamá-los em uma determinada sequência para resolver o nosso problema de programação. Vamos criar um procedimento? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês o funcionamento desse algoritmo sequencial aqui, tá? Percebam que ele vai inicializar com a tecla de espaço, quando ela for pressionada. Então, até aqui, até o bloco da caneta apague tudo, ele inicializa o programa, certo? Aqui, no primeiro repita 4 vezes, mova 100 passos e gire para a direita 90 graus, ele vai desenhar um quadrado na tela. Na sequência, depois de ele desenhar o quadrado, ele vai desenhar um triângulo. Repita 3 vezes, mova 100 passos e gire para a esquerda 120 graus. Nessa sequência, ele vai girar o personagem, né, o ator, o quadradinho a 180 graus e vai desenhar um novo quadrado em uma outra posição. Um quadrado diferente, certo? Vai mover 100 passos e vai girar para a esquerda 90 graus. Aqui é para a direita e aqui é para a esquerda. Então, são 2 quadrados diferentes, ok? Então, vou executar para vocês verem como vai ficar o desenho na tela. Vou apertar a barra de espaço. Automaticamente, o quadradinho desenhou para mim primeiro o quadrado embaixo, depois desenhou o triângulo em cima, girou 180 graus e desenhou o último quadrado, ok? Vamos ver o nosso script, o nosso algoritmo usando os procedimentos, certo? Então, como a gente faz para inicializar? A gente percebeu que o bloco já está, o algoritmo já está bem separadinho, né? Então, essa primeira parte vai ser a inicialização, vai ser o procedimento de inicialização. O segundo procedimento vai ser para desenhar um quadrado à direita. Depois, o outro procedimento vai ser para desenhar um triângulo. Depois, ele vai girar, né? Esse bloco ele vai continuar existindo no meio dos procedimentos. E depois, ele vai desenhar um outro quadrado à esquerda. Para eu construir, criar esses procedimentos, eu vou na seção Meus Blocos. Clicando aqui, eu tenho a opção aqui de criar um bloco. Vai abrir uma janela como essa, e aí a gente precisa renomear, e uma sugestão é que a gente renomeie de acordo com a função desse script, desse procedimento. Então, o primeiro é inicialização. Então, ele vai inicializar o programa. Eu vou deixar sem acento para não ter problema nenhum. Simplesmente dou um OK. Quando eu clico OK, ele vai já automaticamente abrir na tela para mim um bloco de definição. Definir, o que eu preciso definir, que é essa inicialização, né? Então, a gente vai colocar o algoritmo, né, o programa que inicializa o nosso script aqui.
certo? Mas eu vou criar os outros blocos primeiro e depois a gente divide ele, né? Divide o nosso algoritmo maior em partes. O segundo bloco é quadrado, eu vou chamar de quadrado 1, tá? Porque nós temos dois quadrados diferentes. Se fosse o mesmo, não precisaria criar um novo e simplesmente utilizaria o mesmo bloco quadrado, mesmo procedimento quadrado. Ok, já apareceu aqui também. Depois nós vamos criar, então, outro procedimento chamado triângulo. Da mesma forma. E por último, o quadrado 2. Muito bem. Então, o que eu vou fazer com esses blocos que apareceram aqui, né? Então, eu vou desmembrar o meu algoritmo maior, meu script maior, e vou utilizar essa mesma programação para definir o que é a inicialização do meu programa. Então, sempre que eu precisar de uma inicialização, eu vou iniciar com este bloco aqui, inicialização. Esse bloco chama o que está aqui nesse procedimento. Beleza? Agora a gente vai fazer o quadrado 1. O quadrado 1, ele é neste procedimento. Quadrado 1, certo? Então, quando eu chamar quadrado 1, ele vai executar este procedimento aqui. Agora eu vou fazer o quê? O quadrado, o triângulo. O triângulo nós temos aqui. Esse aqui é a definição do procedimento triângulo, certo? Então, eu vou chamar aqui também, depois do quadrado 1, vou chamar o triângulo. Para ele desenhar aquele segundo quadrado, ele tem este bloco aqui que não é repetido e a gente precisa utilizar ele para conseguir fazer o quadrado do lado esquerdo. E aí, depois, eu vou usar este mesmo procedimento, né, os mesmos blocos para desenhar o quadrado 2. Então, aqui nós temos o nosso algoritmo modularizado, né? Então, este aqui é o programa, é o script que vai inicializar todo o nosso programa, tá? Então, esses blocos vão chamar tudo que está dividido aqui, né? Todos os blocos, todos os procedimentos que foram desmembrados, certo? E assim fica muito mais fácil da gente entender e conseguir arrumar, depurar, né? Analisar os procedimentos, ok? Vamos ver o funcionamento dele, então? Percebam que vocês não vão notar nada de diferente, tá? Mas vocês percebam também que vai ficar muito mais fácil de entender o funcionamento utilizando os procedimentos. Vamos lá? Vou apertar a barra de espaço, ele vai executar todo o nosso algoritmo da mesma forma que o algoritmo anterior, certo? Só que desta forma, ele fica muito mais fácil da gente entender o que está sendo chamado e executado nas partes, certo? Muito bem, agora é com vocês. Treinem e bons estudos!